Mais uma coisa que eu queria trabalhar com vocês é equações de potência. Então, são o nome que eu dei para algumas equações que a gente usa para calcular a potência ou a carga transmitida, já usando valores que são fáceis de usar, sem precisar fazer muita conversão. Então, equações de potência. Primeiro, a gente define a carga transmitida. A carga transmitida, definimos a carga transmitida que eu vou chamar de WT, transmitida. Essa carga transmitida vai ser dada pela equação WT. Nesse caso aqui, ela vai ser igual ao próprio F23 ou F32, sendo a componente tangencial. Por quê? Porque a carga transmitida ela está medindo é justamente qual é a carga que vai transmitir potência, né? Qual é a força que vai transmitir potência nesse acoplamento. Se a gente reparar aqui em cima que tem as componentes, ó, a transmissão de potência de uma engrenagem para um eixo, por exemplo, se dá por meio de um torque, né? De uma engrenagem para outra se dá por meio de uma força de contato. E essa força vai ser F32T, porque é ela que vai, por exemplo, se a gente comparar com o eixo, como a gente calculou, é ela que vai gerar esse contratorque no eixo, é ela que vai gerar um torque que vai movimentar o eixo, ou então é a partir do torque que o eixo passa para ela que ela gera essa força tangencial. A força radial em si, ela não tem essa função de transmitir potência. O que acontece com ela é que ela simplesmente vai terminar gerando carga no meu mancal. Mas ela tem uma razão de existir, né? Acredito que não daria para eu ter um contato puramente tangencial, que aí eu estaria transmitindo potência e estaria carregando o mínimo possível meus mancais. Eu acredito, não vi explicitamente do livro, mas essa força ela nasce desse ângulo de pressão. Eu acho que se a gente colocasse o ângulo de pressão muito pequeno, é claro que essa componente radial diminuiria, mas eu ia ter um problema maior de interferência. Então eu fico nesse dilema. E aí um ângulo bom de se trabalhar, pelo que eu vi, é 20 graus, 25 graus. São ângulos comerciais até para engrenagem. Beleza. Então acho que se essa força radial fosse muito pequena, a gente ia terminar tendo problema de interferência nas engrenagens. Mas vamos lá. O que eu quero dizer é que a potência ela é realmente transmitida por essa componente tangencial. E aí é justamente essa componente tangencial que a gente vai definir como minha carga transmitida, pelo menos no caso aí da engrenagem cilíndrica de dentes retos, que eu vou explicar um pouquinho mais. A carga tangencial
é a componente útil. Já que a radial F32R não transmite potência. O torque aplicado é dado por Então, como a gente viu, esse meu torque aplicado seria um T que termina sendo dado por D sobre 2 vezes o WT. E aí essa equação, ela... Deixa eu só consertar isso aqui. Ela termina ficando genérica, no sentido de que se eu quiser o torque no eixo A, eu vou usar a engrenagem 2, que aqui está no eixo A. Então, se eu quiser o torque no eixo A, eu vou ter aqui TA2 e aqui D2 sobre 2. Se eu quiser o torque do eixo B, eu vou usar aqui TB3 e D3, porque eu vou estar usando o eixo B e a engrenagem 3. Então, deixa eu só exemplificar isso. Teria um TA2 igual a D2 sobre 2 WT e um TB3 igual a D3 sobre 2 WT. Seguindo, a gente vai falar aqui um pouco de potência. Eu acho que não é novidade para vocês, mas a potência, quando eu trabalho com rotação, né, com a carga, por exemplo, de eixo, ela é dada por torque vezes a velocidade angular. Beleza? Diferente de um caso que eu estou trabalhando com força, que aí eu teria a potência como sendo força vezes velocidade linear. Então vamos lá. A potência H transmitida é obtida pelo produto do torque pela velocidade angular.
Então eu vou ter um H que vai ser igual a T ômega, que nesse caso seria um D sobre 2 WT vezes o ômega. Beleza? Só que isso aí me daria, se eu trabalhar, é claro, com unidades do SI, eu teria o H em unidades do SI também, que é o watt. Só que aí a gente vai ver algumas equações a seguir que me permitem usar algumas unidades que são melhores de se trabalhar, como, por exemplo, a velocidade angular em revoluções por minuto, que é mais palpável do que radiano por segundo. Beleza? E aí a potência em quilowatts. A gente vai ver aqui. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre a eficiência das engrenagens. Tirando as engrenagens sem fim, as outras engrenagens são muito eficientes, né? Razoavelmente eficientes, para dizer a verdade. Termino na transmissão de uma para outra, eu tenho perdas de menos de 2%. O sem fim realmente tem perdas bem maiores, porque o método de transmissão de potência dele é um pouco diferente. Não é uma força que empurra outra, uma engrenagem que empurra a outra, mas ele se dá por uma se arrastando sobre a outra. Isso gera muito mais atrito. Mas vamos lá. Engrenagens terminam sendo razoavelmente eficientes e as perdas ficam, em geral, são menos de 2%. Sendo assim, quando a gente calcula a potência em eixos diferentes, né, seguidos de transmissões de engrenagens diferentes, né, à medida que eu tenho uma cadeia, estágios de transmissão diferentes, eu considero que essa potência se mantém. Beleza? Então eu vou considerar que T, que é o meu torque, e ômega, que é a minha velocidade angular, podem mudar, mas que o produto deles, que vai dar a minha potência, não vai mudar. Deixa eu escrever isso aqui. Como? Engrenagens são razoavelmente eficientes com perdas de menos de 2%, a potência é tratada como constante ao longo do engrenamento.
ou seja, T e ômega podem mudar de uma engrenagem para seu par, mais H, que é produto dos dois, não muda. Deixa eu colocar aqui algumas equações úteis. Eu tenho WT igual a 60.000 vezes H sobre π d n. E aí eu tenho, tirar até isso, meu WT em kilonewtons, o meu H em kilowatts, tá difícil esse dado, o D em milímetro, e o N em revoluções por minuto. Então, essa equação se torna muito boa para a gente trabalhar, porque ela mistura quase que, ela fica entre o SI e a parte prática, né? Na parte prática eu tenho aí minha força sendo trabalhada em kilonewtons. Na verdade, menos de kilonewtons termina sendo pouco, né? Às vezes a gente vai trabalhar com 700, 800, mas nada que seja difícil de escrever em kilonewtons, que aí fica um 0,7, 0,8. A minha potência em kilowatts, o meu diâmetro, é mais fácil trabalhar com ele em milímetros do que trabalhar com metro, e a minha velocidade em revoluções por minuto, que também é melhor de trabalhar do que radiano por segundo. Beleza? Então essa equação já tem tudo transformadinho, né? Até essa constante aí, 60.000, já está no lugar dela, com o valor dela, para a gente só aplicar. E a gente pode usar ela para resolver para qualquer uma dessas incógnitas que sejam, né? Ou seja, WT, ou H, ou N ou D. Outra equação
só que aqui mais para o padrão americano seria o WT igual a 33.000 H sobre V. Nesse caso, o WT seria em libra-força, o H seria em HP, né? E o V seria em pés por minuto. E esse V é a velocidade na linha primitiva. Deixa eu fechar aqui. Pronto. E o que seria, por exemplo, essa linha primitiva? Se eu pegar aqui minha engrenagem, seria qualquer ponto aqui, né, sobre a superfície da engrenagem, só que no diâmetro primitivo. Seria a velocidade de um ponto aqui nessa extremidade. Como é a velocidade linear, pode ser em qualquer canto. Mas especificamente a gente estaria tratando dessa velocidade aqui na junção, onde a velocidade alinear das duas engrenagens é até a mesma, né? Então termina sendo essa velocidade aqui na junção. Ou pode ser qualquer velocidade se eu tirar um raio primitivo, né? Diâmetro primitivo sobre 2. Então deixa eu até colocar essas coisas da velocidade na linha primitiva. É V igual a π d n sobre 12. Nesse caso, V, eu vou até copiar essa parte aqui de cima. E aí o meu diâmetro seria em polegada e o meu N em revoluções por minuto. Beleza, pessoal? Então não se preocupe que a gente vai terminar usando essa equação aqui, né? A não ser que o problema seja todo em unidades inglesas, né? Imperiais, eu acho que chama. Então é isso.